A palavra de hoje nos falou sobre um estado de bem-aventurança. Quer dizer, um estado em que nossa alma ela entra em íntima comunhão com o Espírito de Deus. E Deus é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte de toda a verdade. Todas as coisas que nós pudermos imaginar para a nossa felicidade, tudo provém de Deus. Se nós não tivermos uma íntima comunhão com Deus, é impossível que as coisas boas do Senhor venham até nós. Então ficamos abandonados. Ficamos nas mãos do espírito desse mundo. Algumas pessoas pensam que Satanás está no inferno. Outras que Deus está nos céus. Deus está aqui. O diabo está aqui. Nós não temos opção de servirmos a um outro Senhor. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo. O Senhor, Ele nos chama a atenção para que nós olhemos um pouco para aquele que está do nosso lado, que está passando por necessidades. Nós temos tido oportunidade e temos visto muitos irmãos passando por provas, por tribulações. Em todas essas situações, nós percebemos que são almas que estão gravemente enfermas, porque passaram todo o tempo de sua vida preocupados consigo mesmas. São almas que precisam de um tratamento, irmãos. E um tratamento que somente o Senhor pode fazer. E nós precisamos entender que se ainda não estamos sendo vítimas de doenças e de desgraças, se nós continuarmos nos ocupando apenas com os nossos interesses pessoais, sem olharmos para a necessidade do próximo, nós certamente ficaremos enfermos. É uma questão de tempo. Ou a tragédia vai vir bater na nossa porta. Todas as enfermidades mentais são provenientes do grande amor que as pessoas têm por si mesmas. Todas elas. Não existe depressão, angústia, enfermidade. Algumas pessoas dizem, não, eu tenho um problema químico, eu sou doente. Não é doente, a tua alma que é doente. Simplesmente ela reflete a doença interna dela no teu corpo. E o médico vai lá e diz, você precisa desse remédio, daquele outro remédio. Pode tomar quanto remédio você quiser. Você não vai sarar. O remédio só vai acobertar a tua doença. Quando você morrer, você vai estar com a tua depressão, com as suas angústias do outro lado, porque a depressão e a angústia pertencem à alma. As aflições pertencem à alma, não pertencem ao corpo. O corpo é somente um vestido da alma, irmãos. Nós precisamos de um tratamento sério e só Jesus pode cuidar da nossa alma como Ele fez quando esteve entre nós cuidando de muitos enfermos. Sendo Ele o Filho de Deus, ao dizer que Ele teria vindo ao mundo para servir, ao lavar os pés dos seus discípulos e dizer que
Aquilo deveria ser um exemplo de servidão. Ele mostra para nós qual é o caminho da bem-aventurança. Qual é o caminho para a gente ficar curado das nossas doenças. Nós precisamos amar as pessoas que estão diante de nós. Porque não é para mostrar para ninguém, não é para mostrar para as pessoas que vivem conosco, que nem para o pastor da igreja, e nem para os nossos irmãos. É um problema de relacionamento com Deus. Eu faço por causa de Deus. Porque Ele está vendo todos os meus atos. Certamente, irmãos, nós somos almas necessitadas há muito tempo. A nossa história é muito longa, de milênios, em que nós estamos diante de Deus, que está aqui falando as nossas consciências. Falando das nossas almas, as gerações passadas, as gerações do presente, e o homem continua desobediente, indiferente aos apelos de Deus. O diabo, muito esperto, criou uma distorção, na verdade, de Deus que se instalou nesse mundo, criando as religiões, que se fundamenta numa teologia irracional, destituída de qualquer sentido, que traz para as pessoas a morte em vez de trazer a vida. Porque não conscientiza as pessoas que elas são seres imortais, filhos do Deus Altíssimo. Vós sois deuses, dizem as Escrituras. Salmo 82, 6. Testificado por Jesus Cristo, para não dizer que é coisa do Antigo Testamento. Sois deuses, sois imortais, sois almas que foram criadas para habitar a obra de Deus, o grandioso universo de Deus. E por isso temos responsabilidades diante do Criador. Por isso que nós temos que parar as nossas preocupações com a nossa vida terrena, temporal, para tratar da nossa vida eterna. Deixando Jesus cuidar das nossas enfermidades. Se nós não ouvirmos Jesus, se nós não recebermos a vida eterna, se nós não tomarmos posse dessa fé, nós somos mortos. Nós vamos para as regiões do inferno. Nós vamos para as regiões da morte. Preste atenção. Irmãos, muitos de nós já está beirando a velhice. Precisamos começar a refletir sobre o que tem sido a nossa vida, o que foi a nossa vida. Precisamos nos ajoelhar todos os dias e clamar ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós, dos nossos pecados. Não vamos insistir, irmãos. Não vamos insistir. Porque daqui a pouco a morte vem nos chamar. E o que será de nós? O mundo está mergulhado numa grande tragédia. O fim do mundo é uma questão de tempo, não é por castigo de Deus, não, é porque o homem plantou uma erva daninha do individualismo, do egoísmo, do amor próprio. As pessoas amam-se por todos os cantos possíveis. Os meios de comunicação, as redes sociais, as redes televisivas, tudo o que eles ensinam, tudo o que eles publicam ali, transmitem essa ideia de que o homem deve amar a si mesmo, que o homem é sábio, que o homem sabe de todas as coisas, o homem é um mentiroso, porque não crê em Deus. A sua sabedoria vai levá-lo para a morte, assim como a sabedoria do mundo vai levá-lo à destruição. Nós precisamos entender que a sociedade está sendo destruída por um germe invisível que tomou conta dela, irmãos, que leva o homem à corrupção, à prostituição, aos vícios, às loucuras. Não é necessário que acreditem em mim, basta ligar a televisão, que é a boca do mundo, para ver o que é que ela fala, o que ela mostra. Acha mesmo que há futuro? Algum líder, algum sábio, algum cientista, doutor, algum inteligente, desses homens inteligentes que nós temos na Terra, tem a solução? É claro que não tem a solução. Porque o diabo mentiroso convenceu as pessoas de que cada um tem seus direitos e verdades. Como eles podem pensar que uma sociedade pode dar certo onde as pessoas estão clamando por direitos, sem falar sequer de um dever?
Acha mesmo que o mundo vai dar certo com todo mundo clamando pelos seus direitos? Acha mesmo? Esta é uma obra inteligente do diabo, enganando as pessoas, fazendo as pessoas engolirem tudo quanto é coisa errada como certa, distorcendo a verdade de Deus, relegando os ensinamentos de Deus a uma coisa tola, infantil. E as religiões, em vez de ajudar, elas atrapalham. Atrapalham, porque os religiosos que vêm publicamente falar de Deus são pessoas que distorcem o sentido das coisas espirituais. Existe um povo, existem pessoas mais esclarecidas que creem em Deus, mas que não se dão a esse tipo de manifestação pública, irmãos. Nós, se somos o povo de Deus, se nós cremos no Deus de Israel, eu costumo dizer Deus de Israel, porque o Deus aqui do Ocidente parece que não é o Deus de Israel. Parece que não é, parece que nós estamos falando de dois deuses. O Deus de Israel está oferecendo riqueza, prosperidade para ninguém. O Deus de Israel não pretende acabar com o mundo. O Deus de Israel quer salvar o mundo, irmãos. Então, se nós cremos no Deus de Israel, nós precisamos crer nas Escrituras e nas suas promessas. E precisamos nos armar de todos os cuidados possíveis, porque os dias são maus. Porque a mentira vai bater na nossa porta. Já entrou na nossa casa, a prostituição já entrou na nossa casa. A prostituição é ensinada para os nossos filhos na escola. Prostituição mesmo, porque transgride todas as regras morais ensinadas pelo Criador. Regras morais. Dias atrás eu vi aí um desses ícones do mundo, dos meios de comunicação, dizendo que não tem muita importância o sujeito entender-se como homem, como mulher. Diz que tanto faz. Tanto faz. É claro que para eles tanto faz. Para o diabo tanto faz. Você ser homem ou ser mulher, tanto faz, desde que esteja se enfiando no pecado, é o que ele quer. Porque depois que você morrer, a alma sua vai ser tragada nas regiões infernais. Para eles tanto faz, porque o diabo encheu de dinheiro, de glória. Então não tem importância, irmãos. Ele não se importa se o seu filho vai se enfiar na prostituição. Não se importa. Por quê? Porque hoje no mundo, o diabo está transformando o mundo no inferno. O inferno é o lugar onde todo mundo é igual, todo mundo pensa que está certo. O inferno é desse jeito. Lá todo mundo tem direito e não tem deveres. É o que ele está fazendo com o mundo. E nós precisamos cuidar da nossa casa, irmãos, para que a nossa casa não seja objeto da obra destrutiva deste espírito. Os dias são difíceis, mas nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor que tem poder sobre o diabo, que tem poder sobre a morte, sobre os infernos. Eu preciso declarar, eu creio neste Senhor em qualquer circunstância. Certo dia, ele chegou a Nazaré e foi na sinagoga, como era costume do seu tempo, não havia igreja. E a ele foi-lhe dado o rolo de livros para que ele pudesse ler. E ele abriu o livro de Isaías, esta passagem que está aqui no capítulo 61. Peço aos irmãos que nos acompanhem, porque nós precisamos saber quem é o Senhor que nós cremos, para servirmos este Senhor com todas as consequências, para não darmos ouvidos aos donos do mundo, para aprendermos a servir como ele serviu.
de maneira que as nossas doenças morais e espirituais possam ser curadas definitivamente. O livro de Isaías, no capítulo 61, a palavra nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Certamente o Senhor não vai lá abrir a cadeia para que os homens que cometeram crimes vão sair por aí pelas ruas, como desejam aí as organizações criminosas do nosso país. O Senhor não está falando aqui, evidentemente, dos que estão prisioneiros das cadeias, mas daqueles que estão prisioneiros do pecado, irmãos, do pecado. E como é isso, irmão? Como é que a gente fica prisioneiro do pecado? Quando nós nos deixamos levar por esse espírito que está aí fora. E fazemos coisas que as Escrituras dizem para não fazer. Desonramos nossos pais, mentimos. Não vamos à igreja, não nos interessamos pela palavra do nosso Deus. Vivemos desonestamente, adulteramos, traímos a nossa esposa, o nosso marido, desonramos os nossos pais, temos inveja das coisas que os outros possuem, cometemos, irmãos, os equívocos diante das regras básicas da criação, ficamos escravos dos costumes do mundo. O mundo não se importa. Existem meios de comunicação hoje, meios de comunicação riquíssimos, que ensinam os homens a adulterar, as mulheres a adulterar. Existem sites na internet que marcam encontros para homens casados e mulheres casadas se prostituírem. Estes homens que criam esses mecanismos, e todos aqueles que com eles se envolvem, vão para o mais profundo inferno, pode ter certeza. E vão mesmo, irmãos. Não se trata de uma coisa metafórica. É verdade. Vão dormir aqui, assim que for morrer, eles vão se lembrar da palavra do pregador, porque vão acordar num lugar bastante desagradável. Que o Senhor os envie aos infernos, porque são dignos de morte, dizia o apóstolo Paulo. Não de morte física. A morte física não é nada. O pior é a morte do espírito, da alma. São dignos dessa morte os que criam condições para que as pessoas possam se prostituir. O mundo está mergulhado em mentiras. As histórias contadas nas telenovelas, nos filmes, são histórias de prostituição. Fale com seus filhos. Fale com a sua mulher, fale com seu esposo sobre essas verdades, das coisas graves que estão acontecendo no mundo, irmãos. Não podemos ser prisioneiros do pecado. Jesus veio para nos libertar, abrir a prisão dos infernos e nos tirar do inferno. Não quer ser enganado? Serve. Não quer ser enganado? Ame. Não se envolva em demasia com o mundo, irmãos. Não se envolva. Quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Palavra das Escrituras. Quando os profanos forem dizer que nós estamos acusando eles, quem acusa é Deus que acusa vocês. Pela sua eterna palavra. O Espírito de Deus está sobre Jesus, que foi escolhido, que foi especialmente abençoado por Deus para que ele viesse a esse mundo pregar boas novas
àqueles que tivessem um coração manso para receber a sua palavra. Nós estamos diante de um mundo de sabedoria. O que é boas novas? Evidentemente não são ensinamentos que já foram ditos. Ele não está falando aqui, irmãos, de uma novidade científica. Boas novas são novidades. Ele veio nos contar a respeito da nossa eternidade. Especialmente escolhido, não é um homem qualquer, é especialmente escolhido, ungido, para que o Espírito de Deus repousasse sobre ele, ele viesse trazer liberdade. Trazer não, proclamar, quer dizer, anunciar liberdade a quem quiser ser livre. Você não quer ser livre? Tá. Porque os pastores querem convencer os pecadores a não pecar, né? Eu não digo não. Jesus quer salvar você. Não quero viver no pecado. Pois se enfia nele à vontade. Desça ao mais profundo charco da morte e dos infernos. Depois você se entenda com Deus. Ele é teu Pai. Mas para nós que ouvimos o chamado do Senhor, para nós que estamos cansados, irmãos, de ser afrontados pela iniquidade que está em todo lugar, que nos sentimos enfraquecidos diante desse mundo de pecados que está aí fora, com seu poder e sua glória, a grande Babilônia dos profetas, para nós, o Senhor é o nosso caminho. O Senhor é a nossa verdade. O Senhor é o único sentido da nossa vida. E ponto final. Vim apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Versículo 2. E vim consolar todos aqueles que estão tristes. Bem-aventurados que sofrem. Irmão, você está doente, está aflito, angustiado, velho, carcomido, foi encostado do lado pela vida? Amém. Amém, porque se a doença não tivesse batido na sua porta, possivelmente você não seria salvo. Irmãos, se o Senhor não tivesse estado ao nosso lado, o inimigo teria nos engolido vivos. Então deixa o Senhor ser Deus. Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Deixa ele entrar na tua vida e mudar a tua vida. Diz amém, Senhor. Amém, Senhor, em qualquer circunstância. Acha mesmo que há algo errado? Você acha mesmo que Deus fez alguma coisa errada? Não olhou para você, se esqueceu de você? É evidente que não. É evidente que não, irmãos. Nós vivemos, nós nos movemos e existimos em Deus. Palavras do apóstolo Paulo, entenda isso de uma vez. Não há nenhum lugar onde nós estivemos ou venhamos a estar que Deus não esteja presente, sabendo de tudo que está à nossa volta. Nos mínimos detalhes, Ele sabe de tudo. Ele pode fazer todas as coisas. Mudar todas as coisas. Mas está em curso o processo da nossa salvação. O que é esse ano aceitável do Senhor? É o perdão dos nossos pecados. Os judeus, a cada 7 anos, eles perdoavam todas as dívidas das pessoas. Soltavam os cativos, os escravos. O Senhor quer nos perdoar os pecados para nos soltar das cadeias terríveis em que nós nos encontramos. A triste situação que multidões se encontram nos nossos dias. Então deixe o Senhor ser Deus. Venha à casa do Senhor. Não falte à casa do Senhor, porque Ele está trabalhando a tua alma,
Ele está protegendo a tua alma, guardando a tua alma, aí fora está uma tempestade. Se você pudesse ver, você nem acreditaria que está aí fora. Escuridão está tomando conta do mundo, irmãos. Uma nuvem escura está descendo sobre o mundo, trazendo a morte, trazendo o suicídio, trazendo o desespero, a angústia sobre esta humanidade. Se protege, se guarde, venha à casa do Senhor, traga seus filhos, a sua mãe, seu pai, diga a ele, nós precisamos ouvir o Senhor. Eu estou ocupado, tenho gado, tenho fazenda, esquece isso. Você não vai ter nada daqui a pouco. Nada. Só ficará, irmãos, os tesouros verdadeiros. O bem que nós fizermos para aqueles que estiverem ao nosso lado. O bem que nós fizermos. Eu gostaria que os irmãos em casa pudessem ler Isaías 61, que ele fala aqui das promessas, do que vai acontecer. Ele fala da restauração do mundo destruído, as cidades desoladas, os lugares que foram destruídos por esses homens profanos que vivem aí fora fazendo negócios com a nossa vida, com a nossa casa, não se importa. Estão destruindo o planeta, destruindo o mundo, destruindo a nossa casa, por ganância, por interesses comerciais, financeiros. Não se importa com nada. Eles estão na televisão, vê a cara deles lá. Não são de cima, são de baixo. De baixo, irmão. A palavra do Senhor, para nós concluirmos, ela diz que nós temos uma grande tarefa a desempenhar. Que nós precisamos ser ministros, versículo 6, sacerdotes e ministros do nosso Deus. Não tem nada a ver com padre, com pastor, guru, não tem nada a ver com isso não. Nós, como povo de Deus, precisamos ser sacerdotes do Senhor. O que quer dizer ser sacerdotes? O que faz o sacerdote? Intercede pelo outro, intercede pelo seu marido, pela sua mulher, pelos seus conhecidos, pelos seus filhos. É tempo de perdição. O espírito cresce a cada dia, enlouquecendo o mundo. Preste atenção no que está se passando. Não se deixe enganar pelos sinais que ele faz. Não se deixe enganar pela tecnologia, por isso, por aquilo. Não se deixe enganar. O espírito que está por trás disso não é de Deus. Ele disse que nós precisamos ser sacerdotes do Senhor e ministros. O que quer dizer ministro? Que ministra as coisas, os ensinamentos, as verdades eternas, que ministra os alertas. Pastor, não entendo muito bem. Pega a sua escritura, não tem escritura ainda? Está morto. Está morto. Pega uma escritura, compra uma Bíblia, rapidamente. Irmão, pega uma ali, tem umas ali assim emprestada, leva para a tua casa, para que ela te salve. Pega a sua escritura, vai ler, o Espírito vai falar com você, vai dizer para você as verdades que você precisa anunciar. Sabe o que é bom disso? Ele fala com você dentro daquilo que você pode entender. Que eu não sei o que você pode entender ou não entender. Ele sabe. Então deixa ele falar com você para que você possa ministrar. Alertar as pessoas que estão do seu lado sobre as grandes tribulações e dificuldades que vêm sobre o mundo. As grandes mentiras que o diabo vai criar para iludir muita gente, irmãos. Negando o nosso Deus. Negando o nosso Deus. Fazendo com que muitos abandonem a sua fé para adorar as coisas que esse mundo haverá de criar. Não durará muito, evidentemente. Porque está escrito no script da vida. Sabe quem é o nosso diretor? Deus. Sabe quem executa o espetáculo? Deus. Os atores, eles não têm poder de mudar nada disso, irmãos. Precisamos nos tornar sacerdotes e ministros, homens e mulheres, servos do Deus vivo. Em lugar da nossa vergonha,
Porque ainda não estamos passando de vergonha, mas vão nos fazer passar muita vergonha. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar das afrontas, exultareis na vossa vida, na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo, diz o nosso Pai. Ele diz mais, a sua posteridade será conhecida entre os gentios, entre os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos os virem, vão conhecê-los como descendência bendita do Senhor. Descendência bendita do Senhor. Que tal? Quer ter um posto desse aí, bom, no meio dos povos? As nações serão salvas. O povo de Deus vai orientar essas nações, irmãos. O mundo não vai acabar, mas vai ter uma confusão. Diz Jesus que por causa dos escolhidos, Deus intercede e não permite que o mundo será destruído por causa dos escolhidos. Não é só uma passagem, várias passagens testificam que o mundo não vai acabar. Mas o mundo velho, essa sociedade que hoje existe com seus costumes, com as suas verdades, com a sua ciência, ela vai ruir. E não é porque alguém vai fazer ela ruir, não, é porque eles construíram a casa sobre a areia. Tempestade vem aí. Tempestade é invisível, eles nem sabem. E vai cair. Quão grande será a queda deste mundo? Diz Apocalipse, na sua simbologia, os mercadores vão olhar distante, de longe, o fogo desta grande Babilônia. Vão se lamentar. Ah, nós fizemos tão grandes negócios com ela. Que pena. Mas ficará só na história. Nós seremos conhecidos como descendência bendita do Senhor. Amém? Eu quero, não sei se os irmãos estão interessados. Vai pensando aí. Mas decide logo, porque não há muito tempo. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Que os irmãos possam em casa dar uma lida cuidadosa no capítulo inteiro de Isaías 61. Tá bem? Sejamos todos amparados pelo Espírito do nosso Deus. Amém.